Olá! Já parou para pensar que um relacionamento com o divino pudesse ser lido como uma planta de arquiteto? Sabe, com fundações, cronogramas e até uma assinatura? Pois é, hoje a gente vai explorar exatamente isso, a fascinante arquitetura da aliança bíblica. A pergunta que vai guiar a gente é essa: será que é possível que uma relação com Deus siga um projeto tão detalhado assim? Com fundações, prazos e até mesmo a assinatura do arquiteto? Vamos investigar isso juntos. Certo. Então vamos começar pela base, né? Como em qualquer grande construção, tudo começa com a fundação. E nesse caso aqui, a fundação é a própria aliança. Sem ela, simplesmente nada fica de pé. Em hebraico, a palavra para isso é beret. E é fundamental entender o seguinte: não estamos falando de um simples contrato. Uma beret é muito mais. É uma relação que amarra, que une as partes. É o verdadeiro alicerce de toda a estrutura. Basicamente, é o quê do nosso projeto. Ok, com a fundação bem estabelecida, toda boa obra precisa do quê? De um cronograma. No nosso projeto divino, esse cronograma aparece como os encontros marcados no calendário, sabe? São aqueles momentos que definem o ritmo de todo o relacionamento. A palavra hebraica aqui é moed, ou moedim, no plural. A raiz dessa palavra significa designar ou convocar. O que isso quer dizer? Que não são feriados culturais quaisquer, mas sim compromissos agendados pelo próprio arquiteto divino. Esse é o quando do projeto. E olha só que detalhe crucial nesse texto. Ele diz que são as festas de Jeová, não as festas de Israel. Essa pequena, mas importantíssima diferença de posse reforça de onde vêm esses encontros, a origem divina deles e a sua natureza, perpétua. E aqui a gente vê o ciclo completo desses compromissos divinos, começando pelo Shabat semanal, que funciona como um pulso, um ritmo constante, até as grandes festas anuais, como a Páscoa e os tabernáculos. Cada uma delas é um ponto de encontro marcado no calendário divino. E para garantir que ninguém mudasse esse cronograma, ele foi selado com um termo, Jukat Olam, que significa estatuto perpétuo. A intenção aqui era muito clara. Esses compromissos foram projetados para serem imutáveis, para durar para sempre. Ok? Então já temos a fundação e o cronograma. Mas e a assinatura do arquiteto? Em todo bom projeto, ela tem que estar lá. Na arquitetura da aliança, essa assinatura tem um nome: OT. OT significa, literalmente, sinal ou marca. Pensa nisso como um identificador visível que responde a uma pergunta fundamental do nosso projeto. Quem? Quem, afinal, faz parte dessa relação de aliança? E o texto bíblico é bem direto sobre qual é essa assinatura. Ezequiel diz com todas as letras que os sábados, o Shabat, foram dados como o OT, o sinal entre Deus e seu povo. É a marca que autentica o relacionamento. A implicação disso, gente, é profunda. Dentro dessa lógica, alterar o Shabat não é só mudar um costume. É o equivalente a pegar uma borracha e, literalmente, apagar a assinatura do arquiteto da planta original. É questionar a própria autenticidade do projeto. Vamos avançar um pouco mais no nosso projeto. Agora, a gente precisa do manual de instruções. Como é que o serviço dentro dessa estrutura toda deve ser feito? Qual é a forma correta de trabalhar? A resposta para isso é a avodá. E embora a palavra signifique simplesmente trabalho ou serviço, no contexto da aliança ela ganha um sentido específico: o serviço religioso prescrito. É o manual de instruções, o como do nosso projeto. E é aqui que a arquitetura acende um alerta para a gente sobre um perigo: a avodá zará. Zará significa estranho, alheio, então o ponto não é só adorar outros deuses. O perigo é adorar o Deus verdadeiro, mas de um jeito estranho ao projeto, de uma forma não autorizada, como a gente vê naquele episódio famosíssimo do bezerro de ouro. E para completar a nossa planta baixa, falta um último elemento que é essencial: o local. Todo projeto tem um endereço, né? E na aliança, o local da adoração é definido de forma muito estrita. De um lado, o projeto aponta para o Mikdash, que é o santuário autorizado construído seguindo as especificações divinas. E do outro lado, o projeto adverte contra a Bamá, o tal lugar alto, que era criado por iniciativa humana. A diferença teológica aqui é gigantesca. Um segue o projeto, o outro é uma improvisação não autorizada. Esse é o onde. E aí está a planta baixa completa. Uma arquitetura divina que define com uma precisão incrível o que da relação, que é a berit,
o quando com os moedim, o quem identificado pelo what, o como detalhado na avodá e o onde designado no mikdash. Cada peça se encaixa perfeitamente. Isso tudo nos deixa com uma questão final para pensar. No mundo que tantas vezes valoriza a espiritualidade espontânea, a improvisação, o que a gente pode aprender com a ideia de um projeto divino tão estruturado e detalhado? Fica aí a reflexão.